Getúlio Vargas, ao assumir o governo após a Revolução de 1930, ele fica durante 15 anos no poder sem ganhar nenhuma eleição direta. No entanto, esse período aqui nós vamos dividir em 3 partes, que é a primeira, governo provisório, governo constituinte e Estado Novo. E esse vídeo nós focaremos no governo provisório, que vai de 1930 a 34. Nele veremos os principais aspectos, o que aconteceu aqui e por que teve essa transição. E de quebra nós vamos ver aqui que teve uma rincha entre São Paulo e o governo. No entanto, antes da chamada, eu sou André Gussi e esse é o Entreter e Conhecer. Você aí assina a lista deixando aquele joinha maroto. E se você gosta de unir entretenimento com conhecimento, aprendendo de forma leve, eficaz e direta, se inscreva no canal para ter mais acesso ao conteúdo. Após a vinheta, vamos para o conteúdo de hoje? Como já dito no primeiro vídeo dessa série, a Revolução de 1930 mudou a cara do Brasil radicalmente. Aqui começa o início do processo de industrialização mais eficaz, não que antes não tenhamos outros processos de industrializações, mas a partir de agora se torna mais intenso, assim como trocou toda a estrutura política, sendo Getúlio Vargas um dos principais responsáveis a impulsionar essas mudanças. Como já dito, ele ficou no governo nesse primeiro momento de 1930 a 1945 sem vencer nenhuma eleição. Dividimos em 3 períodos. Esse primeiro agora, do governo provisório, nós veremos como é que ele estruturou a política, o panorama geral que ficou, as mudanças no trabalho, educação, saúde e o conflito da Revolução Constituinte de 1932. Não podemos deixar de lado o panorama geral do que estava acontecendo, ou seja, o contexto. Nós estamos vindo pós-crise de 1929. O mundo inteiro fora abalado e o Brasil não ficou longe disso. Ele sofreu as consequências também. Principalmente porque o principal comprador do café brasileiro, um dos principais mercados para que a gente vendia, eram os Estados Unidos. E eles deixaram de comprar. E os outros compradores em potencial, que eram os países europeus, também entraram em crise e não compraram. Ou seja, a economia do Brasil entrou em crise. Daí que vem uma das primeiras medidas de Getúlio Vargas, que foi a política de salvação do café. O que ele fez? Ele continuou comprando os estoques dos fazendeiros, só que para garantir um preço adequado no mercado mundial, ele resolve queimar boa parte desse estoque. Então, literalmente ele colocou fogo. Por quê? Aqui existe um processo da economia chamado lei da oferta e da procura. O que seria isso? Se tem muito produto no mercado e pouca gente querendo comprar, o preço vai lá embaixo. Agora, se você tem pouco produto e tem mais procura, o preço sobe. E qual que é a lógica aqui? Você pegar esse café, o excedente que sobrou e queimar, você está tirando do mercado, logo o preço aumenta, valendo a pena a produção e aumentando o lucro para os cafeicultores. Só que tem um detalhe aqui que é importante ponderar. Antes, o Conselho do Café era basicamente o Estado de São Paulo que organizava. Já a política do café por Vargas passa a ser administrado pelo governo federal, ou seja, ele tira a autonomia dos estados, principalmente de São Paulo, para reger essa política, ou seja, sendo o governo federal que passa a tocar essas políticas a partir de agora. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Uma outra característica de Vargas nesse período é a centralização política. Então o que ele vai fazer? Todos os poderes ele vai concentrar em si. Qual que vai ser o argumento dele? Eles vão dizer que em 1929, 1930, as eleições não foram ímpias, não foram justas, então ninguém tem o direito de ser eleito. Então ele vai fechar todo o Congresso, ele vai rasgar a Constituição que estava em vigor, nenhum governador vai assumir e ele vai colocar interventores para governar os estados. E a Constituição vão reger as leis chamadas orgânicas, a básica para conduzir o Estado. Na prática, gente, Getúlio Vargas aqui implantou uma ditadura. Por quê? Ele fechou os 3 poderes, só tem o executivo mandando, não tem o judiciário e o legislativo. Quer dizer, o judiciário ainda tem, mas o legislativo, que é o que cria as leis, deputados e senadores, estão fora de cena. Porém, qual que era a proposta dele? De organizar de novo o Brasil e abrir para novas eleições. Só que,
Passaram-se 2 anos e nada aconteceu. Calma que a gente já volta a explicar um pouquinho mais esses aspectos na Revolução de 1932. Um outro ponto importante a ressaltar aqui é que ele limitou a ação dos estados. Primeiro, a força policial ou força de segurança, antes os estados podiam investir o quanto que ele quisesse. Agora não, ele pôs um limite. Por quê? Um estado não pode investir muito em forças armadas para não ter aquele poder de luta e querer reivindicar e fazer uma guerra contra o governo federal. Então você cercear, você limitar a força e a militarização do estado, você garante que ele não tem um controle, uma força maior do que do governo federal. Uma outra questão é, antes cada estado podia fazer o empréstimo diretamente com bancos estrangeiros ou com outros países. Agora não. Os estados só podem contrair empréstimos diretamente com o governo federal, com o próprio Brasil. Ele cerceou, ele proibiu essas iniciativas. Uma curiosidade a ressaltar aqui que foi justamente nesse período que teve a inauguração do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Aqui foi meio que uma jogada de marketing do Vargas para se aproximar da igreja e falar que não é inimiga do Vaticano, da igreja e tudo mais. No entanto, há de se ressaltar que o projeto de construção do Cristo Redentor não foi feito por ele. Ele já vem vigorando lá dos anos de 20. No entanto, a ideia de construir esse símbolo vinha lá da princesa Isabel no século XIX, sendo no governo dele apenas a inauguração. E lógico que ele aproveitou dessa artimanha política para se autopromover e aproximar-se da igreja. Porque qual que era a intenção dele? A maior parte da população do Brasil nesse período era católico. E ter o apoio da igreja católica era contar com o apoio dessa população, com ele apoiando as medidas de Vargas. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Uma outra mudança radical que Vargas teve na sua política foi na forma de conduzir as questões sociais. Vale lembrar que, principalmente o governo de Washington Luiz e os demais presidentes da época do Café com Leite, a questão social era caso de polícia. Então, sempre que tinha uma manifestação, algum problema, alguma reivindicação, era porrada neles. Já Vargas não. Ele pegou toda essa mobilização social que tinha na questão dos trabalhos, criou o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio. E nisso, criando bases que iam regulamentar o trabalho e, consequentemente, incentivar a industrialização do país. Foi nesse período que criaram a regulamentação do trabalho de crianças e mulheres, salário mínimo, fim de semana remunerado, férias e entre outros direitos. Mas vale ressaltar aqui, isso daí não quer dizer que Vargas foi um santo e veio do céu e pairou tudo. Ele simplesmente atendeu uma demanda que já vinha ocorrendo no Brasil faz um tempo. Vale lembrar as crises operárias, as revoltas operárias de 1917, também que se estenderam na década de 20, entre outros fatores. Então ele pegou essa demanda e atendeu. E é lógico, ao fazer isso, ele acaba atraindo mais apoio social para dentro do seu governo. E só para ressaltar aqui, na década de 40, ele vai criar a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Outro ministério que ele criou foi o da Educação e da Saúde. O principal foco que eu quero trazer aqui é questão ao ensino. Por quê? Foi a partir desse momento que teve a criação e a estruturação de uma escola pública voltado para mais pessoas, de uma forma mais abrangente. Porque antes o ensino ele era basicamente elitista. Com essas mudanças, ele acaba popularizando o acesso à educação, principalmente do 1º ao 4º ano, mudando assim radicalmente a estrutura de alfabetização no Brasil. Foi um primeiro esforço que tivera para alfabetização em massa. Outra questão importante a ressaltar é quanto às universidades, porque até esse período no Brasil nós só tínhamos as famosas politécnicas ou escolas de medicina, que eram, como o próprio nome diz, tecnicistas. Ele ensinava uma profissão e tudo mais. A partir de Vargas, tem uma preocupação no desenvolvimento da pesquisa. Ele mudou a estruturação da UERJ, criou a USP em São Paulo, que foi também uma conquista após a Revolução Constituinte de 32, mudando assim radicalmente o panorama do Brasil. Ele não passa a ser apenas um reprodutor, e sim um criador de conteúdo.
bota no mesmo lugar. E agora vamos falar um pouquinho sobre a revolta / Revolução Constituinte de 1932. Eu já fiz um vídeo explicando o porquê que em São Paulo nós temos o feriado de 9 de julho, que é para a maioria dos estudantes aqui que estão em férias. Qual que é o significado dele? É justamente sobre esse, sobre o movimento MMDC. O que vai acontecer? O Estado de São Paulo vai ficar um tanto quanto incomodado com a questão dos interventores que Getúlio Vargas colocou, principalmente que em São Paulo não agradava os nomes que ele colocava, e também questionava, peraí, você não ia ficar no governo, Vargas, de forma provisória? Os paulistas diziam. Cadê a Constituição? Cadê as novas eleições? E nada. Em 1932, um grupo de pessoas resolveu invadir a sede de um jornal que apoiava Getúlio Vargas. E nessa invasão, no conflito que teve, morreram 4 manifestantes contra o governo, que foram Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo, dando assim o início do movimento MMDC. Esse evento foi o estopim para iniciar uma luta armada do Estado de São Paulo contra a Federação. Na prática, gente, o Estado de São Paulo ele perde a batalha, ele perde o conflito armado, mas ele vence a guerra. Por quê? Qual que era a principal exigência do Estado de São Paulo? A criação de uma nova Constituição. E após esse movimento, o Getúlio Vargas anuncia a Constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Elegendo deputados e senadores e, consequentemente, criando a nova Constituição. Só que nesse pleito eleitoral tem algumas coisas importantes a se ressaltar. Primeiro, que eles criaram a Justiça Eleitoral para averiguar que, de fato, os eleitos foram escolhidos de forma justa. O voto passou a ser secreto e a mulher tinha o direito de votar e ser eleita. Tanto que a primeira mulher eleita deputada no Brasil fora justamente nessas eleições, que fora Carlota Queiroz. Essa Constituição ficou pronta em 1934 e, de forma indireta, os deputados elegeram Vargas como presidente, que ele ficaria no poder até 1938. Só que, de 34 a 37, muita coisa aconteceu no Brasil. Fato esses que culminaram a não realização dessas novas eleições e perpetuando Vargas mais um tempinho no poder. No entanto, esses detalhes nós veremos no próximo vídeo. Ah, e detalhe, eu falei aqui de forma bem resumida sobre a Revolução de 1932, no entanto, eu já tenho um vídeo aqui falando sobre isso. Fica o card de indicação para você assistir, hein? Vale a pena, complementa bastante esse tema. Então fica assim. E aí, conseguiu entender esses primeiros aspectos do governo provisório de Vargas, de 1930 a 34? Se sim, deixa aquele joinha maroto que é muito importante para nós. E para encerrar aqui, eu queria fazer a sessão agradecimentos, que como sempre vai a ela, a Lilian, que me ajuda a estruturar esse canal de uma forma geral. Muito obrigado, amor. E lógico, não poderia de deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima. Só que ele, para ganhar... 1, 2, 3... Foi nesse período que criaram as leis trabalhistas, como... E é lógico que ao fazer isso, ele traz esse... 1, 2, 3 e... Morreram 4 manifestantes a favor... 1, 2, 3 e...